Oi gente, tudo bem aí? Esse Ted Bundy me deu muito trabalho, então eu acho que eu estou merecendo a inscrição de vocês, que vocês ativem as notificações para o YouTube informar vocês quando eu postar vídeo, faça um comentário e deixa um like para mim. Por que o Ted Bundy é o pai dos serial killers? É pelo conjunto da obra, pelos feitos dele. E eu vou contar tudo para vocês. Theodore Robert Bundy nasceu em 1946 em Vermont, nos Estados Unidos. Morreu na cadeira elétrica em 1989, na Flórida. Perfil psicológico: transtorno de personalidade narcisista e psicopata. A infância do Ted Bundy foi um pouquinho diferente. Ele não sabia que a mãe dele era a mãe dele. Em 1946, ter um filho fora do casamento ou ter um filho sem ser casada era muito vergonhoso. As mulheres não podiam ter filhos sem ter uma família constituída. Isso foi o que aconteceu com a mãe de Ted Bundy. Ela ficou grávida, ela não tinha um marido, então ela foi para uma casa de mães solteiras. Ela ficou durante 3 meses lá, fez o parto do Ted lá e logo após ela deu o filho para os pais criarem. Assim, a mãe de Ted Bundy foi apresentada a ele e à sociedade como sua irmã. Os avós maternos, então, agora eram os pais de Ted Bundy. Mas dentro de casa, a família era bem violenta. Os avós tinham transtornos mentais, não sei quais são, porque não fala muito bem sobre isso e eu também não pesquisei. O avô era extremamente violento com a esposa e com as filhas. Quando Ted Bundy tinha 4 anos, a mãe dele, que ele pensava que era sua irmã, levou ele para Washington para começar uma nova vida. Chegando lá, a mãe de Ted se casou com um cozinheiro militar e esse novo marido assumiu o Ted Bundy como filho. Foi daí que Ted Bundy ganhou o nome Bundy, era do marido da mãe dele. A partir daí corria tudo muito bem. Ted Bundy foi crescendo, tudo normal para eles, porque eles não viam que Ted já demonstrava alguns sinais que ele era diferente. Provavelmente o pai, que agora era pai de Ted Bundy, e a mãe dele não ficaram sabendo que ele pegou um gato, quando ele tinha menos de 10 anos, de pendurou no varal, amarrou no varal, colocou fluido de isqueiro e colocou fogo. Eu já comentei para vocês que essa é uma característica normal em serial killers, psicopatas, quando são crianças. Eles começam matando animais. Ted cresceu e chegou ao ensino médio. Já no ensino médio ele começou a se aproximar de pessoas influentes, colegas, alunos da escola com influência, com dinheiro, pessoas ricas, porque o sonho dele era ser influente e era ser rico. Mesmo sem ter dinheiro e muito menos influência, ele se comportava como se tivesse. Ele desde sempre era um lorde. E ele continuava se esforçando. Ele era muito estudioso, era considerado muito bonito, mas mesmo assim ele nunca conseguiu se encaixar. Talvez porque as pessoas sentissem, talvez não vissem, mas talvez sentissem que tinha alguma coisa estranha com Ted Bundy. E claro que Ted nunca demonstrava o que pensava, porque pessoas como ele, com o perfil psicológico dele, nunca falam o que pensam. Só eles sabem o que eles pensam. Foi nessa época que ele descobriu a verdade sobre a mãe dele. Que a mãe dele não era irmã, que era a mãe dele. A vida dele ficou de cabeça para baixo e esse evento afetou muito, muito ele. Conforme Ted Bundy ia crescendo, ele começou a ter problemas com a lei. Ele cometia pequenos delitos e não conseguia ficar no emprego por muito tempo. Em 1966, ele se matricula na universidade no curso de psicologia. Na faculdade, Ted era extremamente bem vestido, extremamente educado, jogava charme o tempo todo para todo mundo. Era, como eu falei, um lorde. Os professores achavam que o Ted tinha uma mente brilhante. Então, agora já adulto, Ted Bundy estava mais bonito e mais cativante, sempre demonstrando o que ele não era. Demonstrando o que ele queria ser, mas nem de longe ele era, sempre mentindo e enganando as pessoas. Ted Bundy conseguiu um emprego no Centro de Apoio a Pessoas que Querem Tirar a Vida. Ele trabalhava no telefone, ajudando as pessoas.
dando conselhos, e muitas pessoas ele conseguiu salvar dessa forma, naquele momento, quando ligavam para ele, quando estavam dispostas a cometer o ato. É inacreditável, mas ele salvou algumas vidas. Ele atendia o telefone sempre com muito interesse e com muito carinho. A psicopatia de Ted Bundy é de nível máximo, com todas as características extremamente acentuadas. As características como egocêntrico, soberbo, mentiroso, cínico, manipulador, falso, são de nível extremo. Por isso, e pela polícia acreditar que ele tirou a vida de mais de 100 mulheres, e pelo nível de perversidade e crueldade, e por tudo que a mídia fez, ele é considerado o pai dos serial killers. Eu vou explicando para vocês ao longo do vídeo. Esse título também se dá pelo material disponível acerca de Ted Bundy. Como eu falei para vocês, a mídia fez um show, a mídia fez um circo. A mídia colocou ele no pedestal. E ele adorando, ele adorava. Ele se sentia um popstar. Depois que Ted Bundy foi descoberto como suspeito, ele era odiado pela polícia, odiado pela população, com exceção das pessoas do seu convívio social. Muitas delas até hoje acreditam que ele não fez o que ele fez. Antigamente, claro que eram outros tempos, há décadas atrás. Mas eu não me lembro de nenhum caso, pelo menos eu não vi, eu não sei se vocês viram, de um serial killer que foi condenado à pena de morte e foram divulgadas as fotos. A Aileen Wuornos teve a mesma sentença e não tem nenhuma foto dela depois que ela perdeu a vida. Ninguém tem, pelo menos eu não conheço. Ted Bundy tem. Assim que ele perdeu a vida na cadeira elétrica, tiraram foto dele, várias fotos. Escolheram a melhor e colocaram na primeira capa do jornal, de todos os jornais. Eu acho que de todos os jornais do país. Mostrar aquela foto na primeira capa do jornal para a população era um troféu, era uma missão cumprida. Eles tiraram da rua uma pessoa que tirou dezenas de vidas. E se aquilo não tivesse acontecido, ele ainda estaria vivo, tirando vidas, sem parar. Porque ele era um predador, ele era um caçador. Não tinha cura. Ted Bundy tirou vidas em vários estados dos Estados Unidos. Ted Bundy encenava, dissimulava, mentia, manipulava 24 horas por dia. Ele só parava de fazer isso quando ele atacava as vítimas. Quando ele ia caçar as vítimas, ele fazia isso também, para conseguir atraí-las até ele. Ele só parava de fazer isso quando ele tinha o poder e quando ele ia concretizar o crime. Aí ele parava, aí ele mostrava quem ele era realmente. Na faculdade, Ted Bundy se apaixonou por uma moça bonita, popular e rica. Ela também se apaixonou por ele. Ficaram juntos algum tempo e, de repente, do nada, ela termina o namoro com ele. As pessoas próximas comentam que porque ela acreditava que Ted Bundy era uma farsa e que ele não ia chegar a lugar nenhum. Os amigos próximos dizem que ele ficou muito triste e muito magoado com o término desse relacionamento. Mas como vocês sabem, isso é impossível, porque psicopatas do nível de Ted Bundy não sentem amor, não sentem remorso, culpa, empatia, eles não têm sentimento, eles nascem assim. Ele deve ter ficado triste porque ele perdeu a namorada que para ele era um troféu. Apenas um troféu, não por amor. Psicopatas não amam nem os filhos. Até os filhos são como um troféu para eles. Então eles não amam mãe, não amam esposa, filhos, eles não amam ninguém. Tem até um exemplo que deram, que quando um psicopata como ele, por exemplo, trata bem um filho, faz tudo por um filho, pode ser porque ele queira que esse filho tenha uma vida boa e sustente ele mais tarde, não por amor. Então é inacreditável, mas nem os filhos eles amam. Até na política Ted Bundy se introduziu, porque claro, política dá dinheiro, notoriedade e poder, mas ele não teve sucesso. E depois de um tempo, Ted Bundy reatou com a namorada que deixou ele. E da mesma forma que ela fez, ele também terminou o namoro sem dar nenhuma explicação. Provavelmente para se vingar e pagar na mesma moeda. Esse mesmo ano, uma universitária sumiu e nunca mais foi vista. Os policiais entraram no quarto dela e encontraram muito sangue. Ela nunca mais apareceu. Ali começou a saga da polícia
sem nem saber com quem estava lidando e sem nem saber que era um assassino em série. A partir daí, várias moças começam a desaparecer, todas com 20 e poucos anos, bonitas, com cabelo liso, escuro, repartido ao meio, e a maioria delas era universitária. Com exceção de uma criança, uma menina de 12 anos, que ele também sequestrou e tirou a vida. Como eu falei, Ted Bundy era um caçador. Ele escolhia a dedo as vítimas, ele ficava na espreita cuidando. Assim que ele escolhia a vítima, ele ficava cuidando o local, a rua, a movimentação, a dinâmica, a logística. Ele seduzia as vítimas até ele. Ele não pegou nenhuma à força. Só depois que chegavam até ele. Mas para chegarem nele, ele mentia, ele atraía elas, como se fossem presas. Ele contava uma história, ou ele enfaixava o braço, pegava uma muleta, fazia que caía o livro no chão, pedia ajuda para juntar, mentia que tinha caído a chave no chão, para elas ajudarem a achar, porque ele estava com uma tipóia no braço. Ele atraía elas sem brigar, sem ser violento. Somente quando elas chegavam até ele, a primeira coisa que ele costumava fazer era bater na cabeça, quebrando o crânio, colocando para dentro do carro e levando para o mato. Algumas chegavam com vida, então ele cometia violência sexual. Ele, na maioria das vezes, arrancava a cabeça. Muitas delas ele levava com ele e guardava na casa dele, como lembrança. Ele introduzia objetos, você sabe aonde, nas vítimas. Muitas ainda estavam com vida, ou ele fazia isso com muitas que já estavam sem vida. Ele era necrófilo, ele tinha todo tipo de perversidade. E conforme o tempo ia passando, a perversidade e a crueldade ia se aprimorando. Ele profanava o corpo das vítimas. Não bastava só cometer a violência sexual, desmembrar as vítimas. Ele profanava, ele ficava com o corpo durante muito tempo, porque ele se sentia poderoso e ele tinha um controle. Então ele ficava ali até cansar. Muitas vezes ele deixava a vítima e retornava mais tarde para continuar profanando o corpo dela. Os especialistas dizem que um psicopata, um serial killer, não tem raiva da vítima. Ele não faz isso porque ele quer o mal da vítima, até porque ele não tem esse tipo de sentimento. A vítima para eles é apenas um objeto, é nada, é um tijolo, é algo inanimado. Eles não estão preocupados, eles fazem isso por eles mesmos, porque eles sentem prazer. Mas se ele não tinha nada contra a vítima, porque ele tinha um perfil, porque ele escolhia um perfil, porque era o perfil que mais dava satisfação para ele. Como ele era extremamente carismático, educado, falava muito bem, era carinhoso e bonito, as moças jamais imaginavam e se aproximavam dele. Tinha dias que Ted Bundy estava mais perverso. Então, às vezes, ele tirava a vida de 2 por dia. Psicopatas e serial killers não têm medo. Eles não têm medo do perigo. Eles são tão egocêntricos que eles atacam no meio das pessoas. Um dia ele atacou 2 moças num parque. Ele estava muito bem vestido, todo de branco, usando uma tipóia, carregando livros e no Fuca dele. Ele tinha um Fuca bege. Mais tarde ele voltou, ele não estava ainda saciado e fez isso com outra moça. Era verão, o parque estava lotado, ele não se importou, porque primeiro ia saciar a vontade dele. Ele não se preocupava com os outros. Mas para a infelicidade de Ted Bundy, como sumiram 2 moças no mesmo local e no mesmo dia, as pessoas próximas viram um rapaz bem vestido, com um Fuca tal, com a roupa tal, usando uma tipóia, e fizeram um retrato falado, porque viram essa pessoa conversando com várias moças. E esse moço deu o nome dele, ele se apresentava como Ted. A polícia agora tinha o retrato falado, tinha a marca do carro, a cor do carro e o nome do suposto assassino. Foi por essa vontade incontrolável de cometer os crimes que agora a polícia tinha em mãos alguma coisa para começar a trabalhar. Mas ainda era muito pouco, e as autoridades nem imaginavam que se tratava de um assassino em série. O retrato falado de Ted começou a circular nos jornais. Os amigos de Ted viam, inclusive
Teve uma vez, porque o Ted participava da igreja, da comunidade religiosa local. Até isso ele fazia, ele era muito religioso. E uma certa vez, num jantar, olharam o jornal e viram o retrato falado. E Ted Bundy ainda dava risada e explicou que se esse criminoso do retrato falado agisse de tal forma, a polícia nunca ia pegar. Todos riram, brincaram, acharam ele muito engraçado falando aquilo e conversaram durante todo o jantar sobre esse retrato falado. Nem se passou por a cabeça, mesmo o retrato falado tendo alguma semelhança com Ted Bundy, o carro e a cor sendo o mesmo e o nome sendo o mesmo. Não se passou pela cabeça de ninguém. Como o psicopata e o serial killer não vêm com aviso na testa, é muito pelo contrário, é o último que as pessoas suspeitam. Ninguém suspeitou, ninguém imaginou, e ele ainda brincava e tirava sarro com tudo isso. Em setembro de 1974, Ted Bundy se muda para Utah, nos Estados Unidos, e se matricula no curso de Direito. E é claro que em Utah também começam a desaparecer moças. Após de 4 meses que Ted Bundy chegou em Utah, 4 moças desapareceram e depois foram encontradas violentadas e sem vida. Nessa mesma época, Ted dá outro tiro no pé. Ele deixa mais uma pista para a polícia. Uma vontade louca de cometer os crimes, extremamente afoito. Ele tenta sequestrar uma moça mentindo que era policial, que o carro dela tinha sido roubado num shopping. Convida ela para ir até o carro dele, para irem na polícia registrar o boletim de ocorrência. E ela vai, só que ela percebe que algo tinha errado, consegue se desvencilhar, foge do carro, ele tenta atacar ela, mas ela felizmente conseguiu fugir e ele sai com o Fuca dele correndo. Agora Ted Bundy deixa uma vítima viva para contar a história. 6 meses se passam em Utah e mais 6 moças desaparecem. Algumas aparecem violentadas e sem vida. A casa começa a cair para Ted Bundy. Ele estava rodando com o carro dele, provavelmente por esse carro ser igual ao do suspeito. O policial resolve abordar Ted Bundy, para o carro e vai revistar. Nessa revista, o policial encontra apetrechos de arrombamento. O policial leva Ted Bundy até a delegacia e ficam com o pé atrás com ele. Como tinha um assassino em série à solta e as características eram semelhantes, a polícia resolve chamar a moça que conseguiu fugir dele, que ele tentou sequestrar e não conseguiu. E ela reconhece Ted Bundy. Então, por isso, em 1977, Ted Bundy é sentenciado a 15 anos de prisão. Nesse momento, a polícia já acreditava que Ted Bundy era o assassino em série que há anos cometia os assassinatos. Após essa sentença de 15 anos, ele foi levado para o Colorado para responder pelo sequestro e assassinato de uma moça. Chegando lá, Ted Bundy pede para ser o seu próprio defensor. Ele seria o seu próprio advogado, mesmo sem ter se formado na faculdade ainda. E ele consegue autorização para estudar na biblioteca do tribunal. Ele é monitorado por um policial o tempo todo, enquanto ele está lá estudando e acessando os livros para fazer a sua própria defesa. Só que esse policial ficou muito relaxado, ficou muito confortável cuidando do Ted Bundy, porque como ele era uma pessoa extremamente agradável, ele passava essa confiança. E esse policial saiu para fumar na sala do lado. Como só tinha uma porta de acesso para Ted Bundy sair, o policial não se preocupou. Só que Ted Bundy abriu a janela e pulou do 2º andar. Ted Bundy pula do 2º andar, se mistura na multidão e vai para as montanhas. Lá ele dorme em cabanas abandonadas, ele furta roupas e alimentos de acampamentos. Ted Bundy estava se sentindo extremamente inteligente, talentoso, o que é comum, é uma característica comum entre os psicopatas e serial killers. Ele estava se achando inatingível. A polícia era muito burra e ele não ia ser pego. E por causa disso, por ele se achar demais, ele resolve voltar à cidade, descer as montanhas, se junta novamente à multidão das ruas e furta um carro. Tinha muitas barreiras policiais na cidade, porque estavam à procura dele. A polícia em peso estava fazendo barreira policial
e revistando os carros, todos os carros. E Ted Bundy avistou uma barreira dessas. Quando ele avistou, ele deu meia volta para fugir, mas a polícia viu ele fazendo isso e foi atrás dele. Conseguiram pegá-lo, ele foi para a delegacia e agora ele foi numa cela de segurança máxima. Colocaram ele numa cela que não tinha como ele fugir e ele perdeu o acesso aos livros, ele não ia mais poder estudar para se defender. Ele olha para o teto e vê uma lâmpada. E ele resolve perder 15 quilos, cortar o teto e fugir por ali. Ele se arrasta pelos túneis do teto e cai dentro de um armário na sala dos carcereiros. Algumas fontes dizem que ele trocou de roupa nesse armário e ele saiu pela porta da frente. Ted Bundy, agora fugido de novo, vai para Chicago. Chegando em Chicago, ele pega um ônibus e vai para a Flórida. Chegando lá com uma identidade falsa, que segundo ele conseguiu na cadeia, ele aluga um quarto numa área universitária. Ficando apenas 18 meses preso, Ted Bundy está solto, está livre e começa a matar de novo. Uma semana após chegar na Flórida, em janeiro de 78, ele ataca. Ele entra num condomínio de universitárias, entra nos quartos, tira a vida de duas e deixa outras duas gravemente feridas. Como sempre, a maneira dele agir, ele bate na cabeça, quebra a cabeça das vítimas, comete violência sexual e introduz objetos, você sabe aonde, nas vítimas, quando elas estão com vida ou sem vida. Mais uma vez, Ted Bundy deixa outra pista para a polícia. Ele morde os seios e as nádegas de uma vítima. Segue tranquilamente a vida dele, continuando a atacar as moças que ele achava que tinham o perfil que lhe agradava. Uma certa vez, uma menina de 12 anos estava na escola e esqueceu a mochila na sala do lado. Ela foi autorizada a buscar a mochila. Ted Bundy a viu, eu acho que ela tinha que atravessar o pátio para ir para esse outro prédio. Ele viu ela, sequestrou, colocou no carro. Algumas testemunhas dizem que viram que parecia um pai brigando com a filha, não suspeitaram. Ele tinha furtado um furgão branco, ele colocou a criança dentro desse furgão, levou para o mato, violentou e tirou a vida dela. Depois disso, ele rodou com esse furgão por mais de 800 quilômetros e depois ele abandonou o carro. A polícia acha o carro e encontra vestígios de ferimento. Algum tempo depois, as autoridades encontram o corpo dessa menina a 40 quilômetros da casa dela. Em fevereiro de 78, Ted Bundy estava vagando com o carro dele, em atitude suspeita, como ele estava sendo caçado. Todos os policiais estavam atentos. O policial achou suspeita a maneira daquele motorista e resolveu parar o carro. Ted Bundy tentou fugir, teve troca de tiros. O policial foi atrás e conseguiu pegar Ted Bundy. Chegando na delegacia, ele deu outro nome daquela carteira de identidade falsa que ele tinha, mas logo após ele resolve falar que ele era a pessoa procurada. Em 1979, ele é julgado e condenado pelas mortes das duas moças no condomínio universitário, pelo sequestro daquela moça que conseguiu fugir e pela morte da menina de 12 anos. E mais uma vez ele decide ser o seu próprio advogado. E a mídia adorava, porque a mídia fez o nome dele. Não foram só o conjunto da obra, como eu disse, só a perversidade e crueldade dele, as características em nível máximo de psicopatia. A mídia também contribuiu e muito para ele ficar famoso, para ele ficar em evidência, e também contribuiu para esse acervo gigantesco sobre o Ted Bundy. A mídia televisionava 24 horas por dia o andamento do caso. No tribunal ele parecia um advogado extremamente experiente. Ele não sentia vergonha, ele não ficava sem jeito, ele se comportava como um homem da lei, se defendendo e como se soubesse muito. Passava o tempo todo também rindo para as moças que estavam no tribunal, porque muitas moças estavam no tribunal para acompanhar, eram apaixonadas por ele, porque ele era muito bonito e acreditavam que ele era inocente. No julgamento, 2 fatores foram decisivos.
o sequestro da moça que conseguiu fugir e a mordida que ele deu na vítima. Eles tiraram o molde dos dentes de Ted Bundy da boca dele e compararam. Um dentista forense comparou e mostrou para o jurado, sem sombra de dúvida, era a boca de Ted Bundy. A vítima foi no tribunal, a que fugiu do sequestro, conseguiu fugir, reconhecer ele, contou em detalhes e depois as provas da arcada dentária dele, juntando tudo isso, foram as provas decisivas para a condenação dele. A mãe de Ted Bundy compareceu no julgamento e pediu para a justiça que não desse a pena capital. Mas o pedido dela não deu certo e ele foi sentenciado à pena de morte na cadeira elétrica. Mesmo no corredor da morte, Ted Bundy era uma celebridade. Ele era entrevistado o tempo todo por jornalistas, por policiais e por agentes do FBI. Ele ficou 11 anos no corredor da morte. E nos últimos 2 dias ele concedeu uma entrevista assumindo todos os crimes. Ele assumiu, na verdade, 35, mas a polícia, como eu disse, acredita que foram mais de 100. Por que ele fez isso? Porque ele queria adiar a pena de morte. Ele queria ganhar tempo, porque faltavam só 2 dias para a sentença acontecer. Só que, infelizmente, não deu certo, ele não ganhou tempo, ele não conseguiu mudar a sentença. E ele foi executado. Antes dele ser eletrocutado, o investigador conversou com ele entre 84 e 89. São 36 horas de conversa. Nesses últimos 2 dias foi para esse investigador que ele falou que ele tinha cometido todos os crimes. Mas ele falava na terceira pessoa. Em nenhum momento ele falava eu. Eu disse no vídeo anterior do Ed Kemper, que ajudou o FBI, Ted Bundy também contribuiu bastante, porque ele foi entrevistado por agentes do FBI também, como eu mencionei. Então, o FBI conseguiu traçar, foi de muita ajuda para o FBI conseguir traçar o perfil psicológico de um serial killer. Eu preciso mencionar para vocês, mas eu vou falar brevemente, porque envolve a filha dele, então são pessoas que não merecem ter envolvimento com esse caso. Durante a prisão, Ted Bundy se casou com uma amiga dele e ele teve uma filha. Essa filha trocou o nome e ninguém sabe sobre a vida dela atualmente. 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy é executado na cadeira elétrica. Algo também que é de extrema importância mencionar é que durante o julgamento e a sentença que o juiz deu, o próprio juiz comentou para Ted Bundy que ele seria um excelente advogado, que era um desperdício de vida ele ter feito tudo isso e que o juiz teria muito orgulho de trabalhar com ele no tribunal. Como o Ted Bundy falou numa dessas entrevistas para um policial que fazia tudo isso porque gostava, e sempre rindo charmosamente, falando baixo, a gente conclui que ele morreu gostando do que fazia. Eu sempre pergunto para vocês a opinião de vocês. O que vocês acham? Se o criminoso agiu assim porque sofreu na infância, se ele agiu assim porque ele nasceu dessa forma. Mas nesse caso do Ted Bundy, eu acho que eu nem vou fazer essa pergunta, porque seria até uma piada. Ted Bundy teve uma infância boa, não sei o caso da mãe, mas depois tudo ficou resolvido. E fica muito claro, não tem como eu fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham que aconteceu, por que ele chegou nesse ponto? Resta só a constatação que ele é um psicopata, ele nasceu assim e ele ia morrer assim. Porque eles nascem assim e eles morrem assim. Eles nascem e vivem sem empatia, sem amor, sem nenhum sentimento digno por ninguém, a não ser por eles mesmos. Então eu vou pedir de novo para vocês se inscreverem, ativarem as notificações, deixarem um comentário, darem um like, porque, como eu disse, eu acho que eu estou merecendo. E até o próximo vídeo.